estados brasileiros em negociação para aderir ao plano de recuperação fiscal do governo federal. O estado tem dívidas que chegam a 2,5 bilhões de reais. Economistas ouvidos pelo Bom Dia RN analisaram como esse programa pode contribuir para recuperar as finanças do estado, que terá que dar contrapartida para receber o socorro da União. Na lista dos estados que estão tentando renegociar as dívidas estão Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio Grande do Norte e Amapá. As dívidas do Rio Grande do Norte somam 2,5 bilhões de reais. O valor inclui débitos com a União e empréstimos com instituições financeiras e organismos multilaterais que têm a União como garantia. Ou seja, se o estado não pagar, o governo federal vai ter que pagar. Por isso, a abertura desse programa de refinanciamento, que é o segundo maior da história brasileira. O primeiro foi em 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso, se eu não estou enganado, isso que dá em torno de 500 bilhões de reais. Agora, não sei se foi a valores da época ou já valores atualizados, mas dá em torno de 500 bilhões. Esse é o segundo. Mas há contrapartidas na adesão desse programa. Os termos incluem privatização de algumas estatais, estabelecer um teto de limite de gastos, reduzir em 20% os incentivos e benefícios fiscais, rever benefícios de servidores, entre outras exigências. Tem uma série de situações que pesam, são decisões difíceis, que pesam negativamente e politicamente para o governante, que até que ponto ele está disposto a tomar, certo? E que consequências isso traz para o Estado. Lembro que fica difícil estar dando essa posição sem conhecer as contas do Estado. Outra contrapartida presente nas exigências do governo federal, uma reforma da Previdência. O Estado já fez essa reforma em 2020, mas ela só traz resultado a longo prazo. Hoje, o maior problema que o Estado enfrenta financeiramente é com a folha de pessoal. Se você olhar no governo Dilma para cá, foi concedido aumentos muito pesados aos servidores. Esses servidores, quando se aposentam, levam isso para a aposentadoria. Por outro lado, o Caixa da Previdência não estava com recurso suficiente para bancar esses servidores. E nem o Estado tinha recurso para pagar a folha. Então, o que foi? Foi lá e sacou na Previdência. Então, você tem um desequilíbrio muito grave no Estado que esse governo hoje está tentando resolver. Uma das soluções é essa renegociação, certo? E ele fica sem muita margem de manobra. Apesar da crise financeira e política que a adesão ao plano possa gerar, na opinião dos economistas, essa é praticamente a única saída que o governo tem para saldar as dívidas. Segundo eles, seria ainda pior aumentar a arrecadação subindo os impostos, porque as empresas já vêm passando por crises financeiras para se manter. E se tiverem aumento na carga tributária, podem fechar as portas, causar desempregos e ainda mais dificuldades econômicas ao Estado. Como o cobertor é curto, vai ter que elencar prioridades, o que é que vai pagar e o que é que vai poder postergar, que aí é uma decisão eminentemente técnica e política, não tem como afirmar, né, quais são as melhores e quais são as piores, aí depende das decisões de governo. O fato é que precisa ser feita alguma coisa para tentar diminuir